Primeiro, agradecer o convite, é um prazer estar aqui. E aí não tem cansaço que não vai embora quando a gente vai falar da luta, né? Me apresentaram como psicóloga, como coordenadora de saúde mental, mas eu me apresento como militante da luta antimanicomial, independente do local onde eu esteja. E aí eu queria saber se tem usuário ainda aqui, algum usuário do serviço. Já foram. Tá. Ela estava me explicando. Quer tem alguns que ainda ficam, e é muito importante que a gente comece sempre do local que é mais importante, que é do usuário. Tudo parte do usuário para o usuário. Maura faz uma explanação muito bacana da região, dos dispositivos, do que a gente quer, do que é dificuldade, do que a gente tem, do que a gente vai avançar. Eu trago isso um pouco no final da minha fala, mas eu queria entender um pouco, porque é uma plateia que tem estudantes técnicos de enfermagem, né, tem pessoas que trabalham em casa, atenção básica. Então, quando a gente fala de todos esses dispositivos, pessoal, o que é que a gente quer? Por que foi criado o CAPS? Por que a gente fala em saúde mental na atenção básica e urgência e emergência? Tudo isso tem um único motivo. Qual é o motivo? O que é que vocês acham? Por que tudo isso foi inventado? Para isso. Para evitar a internação em um hospital psiquiátrico. Porque nós entendemos que definitivamente o hospital psiquiátrico ele não trata. Nenhuma outra pessoa é condenada à prisão perpétua nesse país. Só o usuário. Nós temos usuários em hospital psiquiátrico há 64 anos. Não há nenhuma pessoa, por mais crimes que tenha cometido, que aos 30 anos de cumprimento de sua pena, não seja colocado em liberdade. Tudo isso que nós fazemos, esteja na atenção básica, esteja você técnico de enfermagem, esteja você médico, esteja você professor, falando com seus alunos, você gestor, ampliando a rede, tudo isso nós não podemos perder de vista. Nós queremos salvar uma vida da prisão, porque não é justo. Nenhum de nós, com nenhuma outra patologia, fica encarcerado. Concordam comigo? Você pode ter diabetes, hipertensão, você piora, você entra em crise, vai para o hospital, você sai, mas você não fica condenado à prisão perpétua. E é a partir do entendimento que esse lugar não é o lugar de cuidado que a gente avança para uma política de saúde mental. Então, não importa que aprendam a lei, que aprendam as portarias, que aprendam os dados, mas que aprendam a essência, que é da essência que vai fazer a gente ter um olhar diferenciado. E aí eu trago dois casos. À tarde a gente vai falar um pouco de clínica ampliada, de projeto terapêutico singular, de cuidar com o sujeito. Então, em São Paulo, onde nós estávamos em Sorocaba, que é uma região que tem ainda 7 hospitais psiquiátricos e mais de 1000 leitos, onde coisas muito horríveis ainda acontecem. E aí uma colega trazia um caso de um rapaz que quebrava vidros. E ele sempre quebrava os vidros do manicômio. E durante 14 anos ninguém obteve sucesso, porque ele era um rapaz que quebrava vidros e que não havia cura para ele, ele estava sempre muito mal, muito descompensado. Até que a psicóloga fez um levantamento. Eu quero saber quantas vezes por ano ele quebra vidro. Porque ele não amanhece todo dia, ele quebra vidro. Foi feito um levantamento e viu que tinha uma periodicidade nessa quebra de vidro. E aí foi feita uma conversa com a enfermeira, aí a gente já fala um pouco da importância da interlocução, da importância de falar com o colega, dos vários saberes nesse diagnóstico. E foi descoberto que ele tinha um autismo. E nunca, em 14 anos, foi diagnosticado. E quando a crise era muito aguda, e quando a dor era muito aguda, ele quebrava o vidro. Nenhum de nós ficou tanto tempo trancafiado por um autismo. Ele tinha um problema, sim, claro. Ele tem uma patologia, sim, mas não o impedia de viver com os demais. A partir do tratamento dele, ele recebeu o benefício, prestação continuada, voltou o convívio no familiar e ele hoje está aí, fazendo o seu tratamento no CAPS.
São algumas das coisas pequenas que acontecem. E aí, isso é um exemplo de São Paulo. Aí eu trago bem de pertinho da Paraíba. Uma mulher que entra no hospital psiquiátrico, aparentemente está aqui com 5 meses de gestação, ninguém fez avaliação nenhuma, exame nenhum para saber que era isso. E aí, à noite, essa mulher entra no trabalho de parto, ela começa a gritar que ela vai parir. E aí os técnicos dizem, ela está delirando que vai parir. É preciso que o médico atencioso observe e que a encaminhe à maternidade, porque o delírio dela nasceu 11 horas da manhã. Porque ninguém deu escuta a esse usuário. Então, foi por histórias como essa que a gente entende que esse não é definitivamente um lugar de cuidado. Por melhor que seja o hospital psiquiátrico, por melhor que seja, lá não é o local de tratamento. O local é entre nós, como todas as outras patologias. E aí, a gente fala um pouquinho, nisso que a gente avança, dos dispositivos, do que foi pensado. Inicialmente surgem esses CAPs, que seriam os centros de atenção, e nesse quesito a Paraíba está em primeiro lugar. Nós temos o maior número de CAPs por habitantes no Brasil, o que também não quer dizer que a gente tenha uma condição confortável, que ter um serviço não quer dizer ter a qualidade dele, mas um dado é, nós avançamos muito no quesito CAPs. Precisamos avançar em outras instâncias, porque para que o indivíduo ele não chegue até a internação, ele passa por várias portas, e é importante que ele receba acolhido nas várias portas por onde ele transita. Quer seja naquele agente comunitário de saúde, que está fazendo aquela visita e percebe algo a mais, percebe um sofrimento, quer seja no CRAS, que aquela mãe vai falar de uma dificuldade do Bolsa Família, e meu filho não vai para a escola, não vai porque ela agora está querendo ficar dentro de casa, fica dizendo que o nariz dele está grande, que o povo está mandando dele, e que está uma coisa diferenciada, e a mãe nem sabe o que está acontecendo, e aí o profissional do CRAS faz uma escuta diferenciada. Em todas as ações de prevenção, no hospital geral, que aí sim nós acreditamos que é o setor de cuidado, e aí a gente vai falar um pouco do quanto a gente precisa avançar nisso, para que se esse indivíduo ele tem uma situação de crise, ele precisa ser urgenciado sim, ser emergenciado no hospital, ficar lá um certo tempo. Se não for suficiente, ter um CAPS com leite para que ele possa ficar mais tempo. Só que nós sabemos, gente, que a maioria dos casos que são acompanhados, dificilmente esses profissionais vão ter uma recidiva. Deve estar aqui na plateia, que é psicóloga, milita há muito tempo aqui também na Paraíba, vai concordar e vai ter isso na fala dela, o quanto que a gente observa. Eu já acompanhei uma paciente, por exemplo, que ela chega no CAPS num certo nível de sofrimento, depois de um psicose corporal, que ela chega a comer o próprio absorvente. E aí ela trabalha até hoje, ficou bem, trabalha, né? Está com seu marido, seu filho. O avanço é possível sim. E os usuários têm que estar nessa discussão. Eles têm que ser o protagonista. Porque tudo que a gente vai colocar como política, tudo que a gente vai colocar como discussão, a gente tem que trabalhar com ele. Os CAPs têm que ter a assembleia com os usuários, para que eles possam decidir sobre o seu cardápio, sobre o atendimento que está sendo bacana. Nós vamos começar a implantar, quando a gente começa a fazer as novas vistorias de serviços, a entrevista com os usuários, para que eles falem como é que eles estão, o que eles estão achando do serviço. Porque isso é para eles e por eles. Então é a partir daí que a gente avança. E nesse processo todo de militância, que já dura décadas e décadas, a gente avança com essa lei, que aí foi a 10.201, que é de 2001, 10.216 de 2001, a gente já avançou, e a gente tem esse avanço maior com o que Maura traz, que é esse decreto, que é efetivamente dizendo para o gestor, olha,